Estamos de volta, então, com o nosso quadro Papo em Movimento. E hoje o meu convidado, ele é incrivelmente incrível. De um modo geral, assim, qual é o atendimento do quiropraxista? Pelo que ele é responsável, para o pessoal entender? Se a gente pegar a definição da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, o quiropraxista ele é um profissional que se dedica ao diagnóstico, tratamento e prevenção de desordens do sistema músculo-esquelético. Então, o sujeito ele pode tanto procurar um quiropraxista quando ele já tem algum sintoma de dor, de regra, é o que leva a pessoa ao quiropraxista, né? Normalmente dor nas costas, dor no pescoço, dor de cabeça ou outras dores articulares, mas também ele pode buscar isso como algo para a melhora de qualidade de vida, sem necessariamente já ter algum sintoma, melhora de desempenho, por exemplo. A gente tem trabalhado muito com atletas nesse sentido. Então, essa seria em linhas muito gerais, a atuação do quiropraxista. Pegando esse teu gancho de atletas e de academia, né, que é a minha vibe e tal, Thiago, é recomendado mesmo que a pessoa, então, não tenha dor, que ela faça uma prevenção, uma manutenção no quiropraxista? Porque, querendo ou não, a gente não pode ignorar que a gente pega muita carga, né, e faz vários tipos de movimentos, né? O atleta, assim como de regra, a população em geral, ela usa a coluna, né? O atleta ele usa talvez com um pouco mais de carga, ele impõe um pouco mais de peso ou em movimentos, com amplitudes um pouco maiores, e isso obviamente vai demandar mais das articulações. Então, como o quiropraxista ele é um profissional que atua justamente com a saúde articular, é sim indicado para atletas. E isso é algo muito comum já fora do Brasil e tem crescido muito no Brasil. Os atletas percebem o benefício, porque para que eu tenha um bom desempenho, uma das regras ou uma das questões básicas é eu ter uma saúde articular. Uma articulação que não está funcionando direito, ela não vai conseguir desenvolver movimento, ela não vai conseguir ter destreza, e isso diminui até mesmo o desempenho do próprio atleta, né? Então, ele ter uma boa saúde articular é importante. Isso passa pela parte do quiropraxista, mas também, obviamente, por reforço, eventualmente por um processo de reabilitação, que aí outras pessoas vão atuar em conjunto para fazer esse todo funcionar de uma maneira adequada. E, o quiro, ele também consegue tratar, dores de cabeça, tonturas, essas coisas, assim, por vir de vez em quando, né? Porque pode ter uma causa, assim. O que acontece é o seguinte, o quiropraxista ele vai atuar na alteração articular. Sabidamente, os distúrbios articulares eles podem ter repercussões distintas, que não apenas dor. Então, existem, por vezes, pacientes que apresentam quadros de vertigem, de tontura, com origem articular. Então, é uma origem normalmente cervicogênica, né? A própria cefaleia, ela pode ser cervicogênica. E se essas alterações tiverem uma origem articular, sim, o quiropraxista vai poder ajudar. No entanto, se elas não passarem por questões articulares, o quiropraxista vai atuar ali e dificilmente ele vai conseguir resultado. Mas é curioso, muitas vezes a gente consegue resultados muito bons com situações que às vezes a gente imagina que não. O que acontece é que todo o teu sistema nervoso, toda a comunicação do teu corpo passa pelo meio da coluna. A coluna vertebral ela nada mais é do que um estojo ósseo de proteção. Se ali eu tiver alguma normalidade na questão de posição ou movimento em especial daquelas articulações, isso pode trazer alguma repercussão sobre esse sistema nervoso. E a partir disso eu vou ter os mais variados sintomas. E é aí que o quiropraxista vai conseguir ajudar o paciente. Olha, ainda bem que tem o Thiago, porque vira e mexe eu tô aí. Thiago, e assim, ó, existe alguma coisa que tu pensa assim, ó: "Meu Deus, isso é uma atrocidade essa pessoa tá fazendo pra coluna", ou em termos de movimento, em termos de, sei lá, de posição para dormir, enfim, né, alguma coisa que é terrível e as pessoas comumente fazem? São coisas que eu repito todos os dias. Então, a própria postura de dormir, por vezes, é um fator determinante. E aí, o pior possível é dormir de bruços, né? É virar de barriga para baixo. O ideal é a gente dormir de lado, se possível, com os joelhos semifletidos, uma almofadinha entre os joelhos, Ô travesseiro na Thiago, poltrona. Diga. mas eu acho que só quem é quiropraxista não dorme de bruços, né? É, tu sabe que a posição de dormir, ela é muito hábito, né? Então, Sim. se o sujeito está acostumado a dormir de bruços, para ele no início vai ser uma briga. Tem gente que leva um ano para se acostumar.
mas a gente sabe que a repercussão na saúde articular dele a médio e longo prazo é gigantesca. Se além do meu sono, o meu trabalho impacta muito fortemente na minha postura, e aí, essa é uma grande discussão, tá? Não existe postura 100% correta. Claro, se eu tenho minha coluna um pouco mais retinha, isso é melhor. Mas eu posso ter a melhor postura do mundo sentado, que ainda assim, se eu passo muito tempo sentado, é um problema. O ideal é a gente fazer uma alternância postural, é a gente se movimentar, certo? Não evitar muito tempo numa mesma posição, seja ela qual for. Então, se eu faço uma alternância postural, eu me movimento ao longo do dia e eu durmo numa posição correta, eu já estou atuando de uma maneira preventiva com relação à minha coluna. Né? A gente tem uma falsa ideia de, se eu estou retinho, estou sentado, tá bom. Não, o nosso corpo ele é feito para movimento, tu sabe disso muito bem. Né? O nosso corpo precisa de movimento, ele precisa de exercício, ele precisa de estímulo. Se eu fico parado, a tendência é a saúde articular ir para o espaço. O que eu não recomendaria é o sujeito fazer algo que ele não está preparado para. Sim. Existem exercícios que o sujeito tem que estar um pouco mais forte, ele tem que ter mais estabilização para conseguir dar conta de fazer. E aí a grande importância de ter um profissional, né, sempre atuando junto, acompanhando o aluno, e aí eu vou reduzir risco drasticamente. Mas a gente sabe que tem duas coisas que vão fazer mal. É o sujeito não fazer nada, né? O sedentário, ele vai ele tem mais chance de dor, além de uma série de outras questões, e o cara que está no excesso desregrado. Ele está fazendo demais além do que o corpo dele tolera. Então, se eu ando na faixa do meio, se eu faço atividade física dentro do que o meu corpo está pronto para fazer, eu estou prevenindo problemas. Ótimo. Galera, olha, isso já é uma dica do Thiago, viu? Não tentem fazer os excessos. E uma coisa que eu quero saber, a água é bom para tudo, né? Mas a água, ela influencia nas nossas articulações? Também. A ingesta hídrica, ela é importante também para a saúde articular. Nas articulações, a gente tem líquido sinovial, a gente tem lubrificação articular, que também depende de uma boa ingesta hídrica. Então, se o sujeito não toma muita água, né, ou se ele tem por hábito substituir a água por outras fontes de líquido, vamos dizer assim, chá, chimarrão, café, que de regra são diuréticos, ele tem maior chance de ter uma desidratação, em especial dos discos intervertebrais, e isso favorece, então, também, de forma mais precoce, o aparecimento de quadros degenerativos. Então, a gente sempre orienta muito, o paciente tem que ter uma boa ingesta hídrica, tem que tomar bastante líquido, e isso não só para a coluna, para a saúde como um todo, a gente sabe que isso é importante, mas também para a coluna, principalmente quando ele faz exercício, né? E agora, sim, já para a gente ir concluindo a nossa conversa, que certamente a gente teria muito mais assunto para estar falando e mostrando para o pessoal o quanto é importante o cuidado articular. A super dica do Thiago, aquilo que tu fala para a galera via de regra, assim. Tá. Eu não vou chamar de super dica do Thiago, eu vou chamar de, talvez, a super dica hoje dos guidelines de saúde articular, né? As diretrizes mais modernas da ciência hoje, que falam sobre saúde articular, elas dizem o seguinte, tá? O que eu preciso para, quando, em especial, se eu já tenho algum probleminha, eu preciso exercício, tem que estar na minha rotina o exercício, e eu preciso, sim, de tratamento de quiropraxia ou algum tratamento que mobilize ou faça uma manipulação articular. Né? São os dois tratamentos mais indicados para que eu tenha uma boa saúde articular. E daí não é só o Thiago que está falando, porque senão parece propaganda própria, né? Isso são hoje os guidelines de saúde que existem, as diretrizes mais modernas de pesquisas grandes, de revisões sistemáticas de literatura, que sustentam que para que eu tenha uma boa saúde articular, eu preciso do exercício e eu preciso da articulação movendo, ela precisa estar móvel. E aí que entra o quiropraxista que vai deixá-la funcionando. Além disso, dormir bem e se alimentar bem também são questões essenciais para a saúde como um todo. E, Thiago, onde é que o pessoal te encontra para botar a coluna no lugar? Tenho 2 consultórios, né? O consultório em Sapiranga, ali em frente ao Parcão, na Avenida Mauá 194, e também consultório em Novo Hamburgo. A gente está mudando agora, estava ali no Arcobaleno, estamos indo para a Torre de Prata, estamos justo no meio da mudança, numa confusão, mas em breve o consultório novo está pronto.
E daí tem ali no Instagram, quem quiser mandar uma mensagem para ver os contatos, _ Thiago Zago, _ consegue ali, eu respondo por ali. Muito obrigado pela participação, Thiago. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. E eu realmente, assim, ó, eu curto muito a quiropraxia. Eu acho, assim, que para mim, tu sabe, né? Eu acho que o Thiago ele já me salvou muitas vezes, porque eu tô sempre em movimento e não tem coisa pior do que a gente estar com um processo inflamatório, né? E ter que fazer o movimento. E o Thiago realmente, assim, para mim, ele é o top dos tops, é o meu quiropraxista e agora é o meu convidado também. Então, muito obrigado e eu espero que a gente se encontre em mais uns bate-papos. Ótimo, Carol. Eu que agradeço o convite, agradeço tuas palavras. Espero que possamos nos encontrar novamente, não só no consultório, né, mas também nos bate-papos aí. Muito obrigado, parabéns também pelo teu trabalho. Muito obrigada. E vocês aí de casa continuem com Carol Transforma Você.